episódio aí que aconteceu nesse meio tempo aí. Aconteceu durante a travessia e um pouco depois da travessia. Em Josué 4, porque na verdade o capítulo de ontem, o capítulo 3, terminou no meio da travessia, não é isso? Terminou aí no meio da... enquanto o povo estava passando o Rio Jordão. E hoje nós vamos ver o fechamento do Jordão. E foi desse mesmo jeito lá em Êxodo 14 e 15. O 14 termina com o povo com o mar se abrindo e o 15 termina com o mar se fechando. É que nem um capítulo de novela que termina no meio da cena, no meio do acontecimento, no meio do evento, para você se segurar ali para no dia seguinte você terminar. Então, ontem nós vimos aí a travessia do Jordão e hoje nós vamos ver o fechamento do Jordão e um episódio que aconteceu aí no meio dessa situação. Enquanto o povo estava atravessando o Jordão, a Arca da Aliança, com os homens que estavam segurando ela, ficou parado no meio do rio. O rio estava no encher, né? Estava lavando ali as ribanceiras e o rio parou de um lado, ficou aquela coluna, aquele muro d'água de um lado e o outro lado seguiu o seu curso. Foi diferente do Mar Vermelho. O Mar Vermelho ficou... Como o mar é um conjunto de água parada, né? Não é aquela coisa corrente como o rio, aí ficou dois muros, um do lado do outro. Mas o rio, como ele segue o seu fluxo, ficou apenas um muro e o outro seguiu. E a Arca da Aliança ficou parada ali no meio. Eu sempre coloco essa música, mas essa música aí que fala de Ebenezer não é nem dessa história específica. Essa música aí é depois, é na história de Samuel. Mas eu gosto porque tem essa imagem que mostra aí a arca parada no meio e o povo seguindo, né? O povo continuando a travessia. Esse símbolo da arca parada no meio lembra também aquele episódio que Moisés fica segurando o cajado, né? Enquanto Moisés segurava o cajado, o povo vencia. Enquanto Moisés baixava o cajado, o povo perdia. Então, aquela questão da arca estar no meio mostra que a presença de Deus ali é quem fazia parar ali, que controlou ali a lei da natureza e que deu a salvação para o povo. Era Deus ali presente no meio da travessia que ia conduzir aquele milagre, que ia conduzir o povo até outra margem. Então, gente, aconteceu um episódio aí no meio da travessia que vale a pena a gente destacar. Naquele dia ali da travessia do Jordão, completou exatos 40 anos da travessia do Mar Vermelho. Sabia disso? Foi naquele episódio ali que o povo atravessou o rio, que completou 40 anos que o povo atravessou o mar. Sendo que o povo que atravessou o mar não tinha mais nenhum vivo, só Josué e Caleb. Todo aquele povo que atravessou o rio não foi o mesmo povo que atravessou o mar. É importante lembrar disso. Então Deus repetiu o milagre para que o povo tivesse a mesma experiência, a mesma sensação que os antepassados deles tiveram. Só que agora quer dizer que Deus a cada 40 anos ia repetir o milagre? Não. Então é preciso perpetuar tanto o acontecimento do Mar Vermelho como o acontecimento do rio para as futuras gerações. Era preciso que houvesse um memorial, alguma coisa que as pessoas pudessem olhar e lembrar do Deus que fez aqueles milagres, que abriu o rio e abriu o mar para o povo passar. Então foi o que Deus fez. Aí em Josué 4, ó, o verso 2 e 3. Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Deus pediu para tirar 12 pedras do meio do Jordão. Mas para que essas 12 pedras? Olha o verso 4, ou o verso 5, quer dizer. Passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Não era uma pedra pequena, não era um seixo, era uma pedra grande. Para que isso seja por sinal entre vocês. Aqui a lição explica que sinal na Bíblia tem vários significados. Pode ser aplicado tanto a milagres quanto a castigos, né? Quanto atos
como as pragas do Egito. E também sinal pode ser referente a um símbolo. Sinal pode ser referente a um símbolo. Como, por exemplo, o arco-íris é o sinal da aliança. O sangue na porta é o sinal ali da proteção do povo e também da salvação, né? E o sábado também é um sinal da criação e da redenção. É um memorial que nós somos criados por Deus e resgatados por Jesus. Então, sinal é um memorial, é um símbolo. E ali seria um sinal de quê? Seria um símbolo de quê? Olha aí o verso 6. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre um memorial, por memorial aos filhos de Israel. Houve essas 12 pedras que foram tiradas do Jordão, mas aí quando a gente lê o verso 8, diz que as 12 pedras foram tiradas do meio do Jordão. Mas aí quando a gente lê o verso 10, ou melhor, mais para frente aqui, diz que também foram colocadas 12 pedras no meio do Jordão, ó, o verso 9. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão. Existe um consenso, existe um debate entre os estudiosos se também foram levantadas 12 pedras no meio do Jordão. É consenso que as pedras foram levantadas fora do Jordão, foram tiradas do meio do rio e foram armadas lá de fora. Mas existe um debate se aqui o texto realmente está dizendo que houve também 12 pedras colocadas no meio do rio. Porque aí quando o povo terminasse de atravessar e a água voltasse, poderia derrubar aquelas pedras, né? Então existe um debate e o consenso que se chega é que foram levantadas essas 12 pedras apenas do lado de fora, né? Porque senão as águas iam derrubar aquelas 12 pedras que foram levantadas no meio do rio. Então, gente, para que servia isso? Para que as futuras gerações olhassem para aquele monumento e lembrassem da travessia do rio e também tivessem uma vaga lembrança da travessia do mar. Então, a Bíblia tem esse costume de criar monumentos que com o tempo as pessoas pudessem olhar para eles e relembrar. Vocês lembram que na Páscoa, Deus fez toda aquela festa da Páscoa, Deus instituiu a festa da Páscoa, e cada elemento que era celebrado ali, cada elemento que era, cada cerimônia ali da Páscoa tinha um significado para que quando as crianças perguntassem, os pais pudessem contar. Pai, o que são esses pães asmos? O que é essas ervas amargas? O que foi o sangue na porta? Por que a gente mata o cordeiro? Cada elemento da Páscoa foi instituído para que as futuras gerações pudessem saber o que era aquilo. Então, era para cada israelita saber contar para os filhos o significado das cerimônias que eles praticavam. Pai, por que a gente vai todo ano para Jerusalém, né? Por que a gente vai lá para o templo, todo mundo, sacrificar um cordeiro? Por que tem toda essa cerimônia? Então, os pais tinham que saber a história para contar, certo? Então, para isso que tinha esses memoriais que Deus colocou. Nefrés está lembrando aí que a seleção da Páscoa deixou o pessoal lá da igreja traumatizado, porque eu fiquei um sábado aí passando a lição e eu só terminei a lição, acho que não teve nem culto divino, se eu não me engano. Passamos o sábado todinho para eles dizerem para que servia a Páscoa. Aí eles saíram traumatizados nesse dia. Mas como o Samara falou aí agora. Os portugueses também deixavam marcos. Inclusive ali no lugar onde Cabral chegou, tem um marco lá, tem um obelisco, um sinal de que ali foi onde os portugueses desembarcaram, né? Então, nós conhecemos esses sinais, esses memoriais aqui no nosso meio, aqui no Brasil. Mas os memoriais que Deus colocava lá era para que o povo lembrasse dos milagres e para que os pais pudessem explicar para os filhos a razão daquilo que eles faziam. E isso a gente deve pegar para nós. Isso deve ser uma lição que a gente deve aplicar para nós. Qual é o resultado de nós nos esquecermos? Será que existe algo tão prejudicial, tão perigoso a gente se esquecer do que acontece?
Se esquecer do passado, se esquecer dos milagres de Deus no passado, será que isso traz resultados negativos? Claro que traz. Vamos nos lembrar daquela frase de Ellen White, né? Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Um dos primeiros resultados de a gente esquecer do passado é justamente ficar sem esperança com relação ao futuro. Certo? Se a gente não sabe, se a gente não lembra das profecias, por exemplo, como Deus conduziu o povo diante daqueles impérios que escravizaram o povo, das profecias que Deus deu para Daniel e tal, e as profecias foram cumpridas, se a gente não lembra das profecias que foram cumpridas, a gente fica sem saber quais são os eventos finais, a gente fica sem saber o que é que falta daqui para frente, qualquer coisa que acontece no mundo a gente fica preocupado, desesperado, porque a gente não sabe quais são os sinais, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então esquecer do passado ajuda a gente a ficar com medo com relação ao futuro. E esquecer do passado também faz com que a gente não seja grato pelo presente. Que a gente não seja grato pelos privilégios que a gente tem hoje. Se a gente se esquecer de do quão antes as pessoas não tinham recursos, mas mesmo assim elas eram fiéis a Deus, como eu botei nas músicas aí, os heróis da fé, que não tinham nenhum dos privilégios que a gente tem, mas eles sabiam a Bíblia de cor, eles ensinavam a Bíblia para os filhos, os filhos aprendiam os trechos, os salmos, as promessas, tudo eles tinham na cabeça. Para caso eles morressem, os filhos saberem e passarem adiante. Então, quando a gente olha o quanto aquele pessoal sofreu na Idade Média, durante toda a história, para que nós tivéssemos o que a gente tem hoje, aí a gente é agradecido a Deus pela verdade completa que a gente tem à nossa disposição. Então, se esquecer do passado ajuda a gente a ter medo quanto ao futuro e não ser grato pelo nosso presente. E mais, o que é que aconteceu com o povo de Israel depois disso aí? O povo de Israel, por várias vezes o povo esqueceu isso aí. Por mais que Deus mandou construir um memorial para eles se lembrarem, mesmo assim eles se esqueceram. E o resultado do esquecimento foi o quê? O exílio, perderam tudo que eles tinham, foram tirados daquela terra prometida, né? Perderam tudo aquilo ali e não passaram para as outras gerações. E isso pode acontecer conosco também. Vamos encerrar a lição com isso. Será que as futuras gerações vão carregar tudo isso que nós sabemos? Toda essa verdade que nós falamos, todas essas mensagens que nós conhecemos? Olhe para os desbravadores, olhe para a juventude. Você acha que se os mais antigos descansarem, eles vão conduzir a igreja, vão saber conduzir essa verdade? Isso é para a gente relembrar, isso é para a gente pensar. Será que a verdade, será que a tocha vai se apagar na nossa mão? Ou ela vai continuar acesa na mão dos que vêm por aí? A fé em um Deus que faz milagres só pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos de Deus para si mesma. Ninguém, especialmente nossos antepassados, pode crer por nós. Isso aqui é importante. Cada criança, cada jovem precisa ter a sua própria comunhão com Deus, independente dos pais. Se o jovem tem a sua comunhão com Deus apenas quando os pais levam ele para a igreja, apenas quando ele está lá no clube, apenas quando está no culto familiar, mas ele próprio não busca Deus, então os milagres que Deus fez só vão servir para os pais, porque os filhos não vão experimentar isso na vida deles. A adoração a Deus, a comunhão com Deus só vai servir para os pais, porque os filhos não vão ter isso. Então eu sempre digo o seguinte, a educação deve ser a seguinte: o pai está aqui segurando na mão do filho, até chegar um momento em que o filho também segura na mão de Jesus. E quando os pais morrerem, o filho vai continuar segurando na mão de Jesus durante toda a caminhada. Então é assim, o pai vai entregar o filho nas mãos de Cristo para que quando o pai morrer, o filho continue segurando na mão de Cristo até quando ele morrer e ensinar o filho dele. Então a gente não deve achar que por causa da espiritualidade, da comunhão do pai, o filho vai ser abençoado, o filho vai manter aquilo ali por conta própria. Então, nós não devemos viver um tradicionalismo, que é uma religião morta. Era isso que os fariseus ensinavam.
fazer aquelas cerimônias, fazer aquelas coisas do culto, mas sem saber o significado daquilo. Não. Tem pessoas que realizam o batismo, participam da Santa Ceia, participam do lava-pés, participam todo sábado da liturgia da escola sabatina, do culto divino, mas sem entender o que estão fazendo. Participam daquilo só por participar, só como se fosse uma missa, sem entender o significado daquilo. Isso é tradicionalismo, isso é religião morta. Mas quando nós sabemos o propósito do que estamos fazendo, quando nós entendemos o sentido da nossa fé, aquilo passa a fazer sentido para nós e os filhos vão enxergar esse sentido em nossa vida. Então, gente, perpetue aquilo que você sabe. Que legado você está deixando para sua família? Que legado você está deixando para as futuras gerações? Você acredita que os jovens eles sabem de tudo isso que a gente sabe, eles vão lembrar a história dos pioneiros, eles vão saber explicar as profecias, eles vão saber passar os estudos. Então, que isso possa ser ensinado, que isso possa ser corrigido. A gente sempre pensa assim, porque Jesus vai voltar nessa geração. E se ele não voltar agora? Se ele voltar depois? Então, se os mais antigos morrerem, e o futuro? Como é que vai ser? Então, que essa mensagem possa ficar no nosso coração, que seja de aviso e advertência para cada um de nós. Amém? Senhor Deus, nos perdoa, Senhor, por às vezes nós esquecermos, deixarmos lá no passado as coisas que o Senhor fez por nós, nos ajuda sempre a nos lembrarmos para a gente não querer voltar para o exílio, não querer voltar para o Egito, seguimos em frente em direção a Canaã, possamos sempre lembrar dos teus milagres e reconhecer o quanto o Senhor foi bom por nós no passado e por causa disso o Senhor vai ser bom para nós no futuro. O Senhor vai cumprir as tuas promessas com relação ao futuro. Mas nos ajuda, Senhor, a não ter essa consciência apenas para nós. Nos ajuda a repassar esse legado, passar essa tocha adiante para os que vão vir depois de nós. Para que assim, Senhor, caso o Senhor volte nessa geração, ou caso o Senhor volte mais para frente, e o Senhor possa encontrar uma igreja preparada, uma igreja que está alicerçada na verdade, que os nossos ancestrais nos passaram e que nos legaram com toda a sua vida. Fica conosco, agora abençoa o estudo do livro, em nome de Jesus. Amém. Amém.